Cadillacs and Dinosaurs é um verdadeiro clássico dos fliperamas dos anos 90. Qualquer jogador que tenha pisado pelo menos uma vez em um fliperama durante a década de 90, sem dúvida, viu ou pelo menos ouviu falar desse clássico dos beating ups dos anos 90. Nesse vídeo vamos relembrar esse clássico atemporal dos fliperamas, sua história e o porquê desse jogo nunca ter tido uma continuação, um porte para os consoles caseiros da época, visto que o sucesso foi tão grande que até mesmo barras de chocolate, é isso mesmo, barras de chocolate foram lançadas para aproveitar todo o sucesso que Cadillacs and Dinosaurs estava fazendo. Sabia não? A série teve início no ano de 1986, quando a publisher Kitchen Sink Press começou a publicar uma história em quadrinhos chamada Cenozoic Tales, do escritor Mark Schultz. As histórias em quadrinhos foram ambientadas cerca de 500 anos num futuro distópico. Um cataclisma geológico no início do século 21 forçou a maior parte da população da Terra a buscar enormes abrigos subterrâneos. Quando a humanidade finalmente resolve sair dos abrigos, se depara com um planeta totalmente modificado e hostil. A Terra está cheia de todas as formas de vidas que um dia habitaram esse planeta. A publicação de Mark Schultz foi aclamada pela crítica e recebeu diversos prêmios. A série foi encerrada no ano de 1996 com 14 edições lançadas. Você sabia que uma edição de luxo foi lançada em 1989 sob o selo da Marvel Comics? A Epic Comics da Marvel começou a reimprimir os quadrinhos com o mesmo nome, Cenozoic Tales. Em 1994, com a aprovação de Mark Schultz, a Topps Comics começou a publicar a série em quadrinhos, paralelamente a Cenozoic Tales. Mas infelizmente, essas tiragens duraram pouco tempo e a Topps encerrou as publicações com apenas 9 edições lançadas também em 1996. O ano de 1993 foi um ano épico para a franquia Cadillacs and Dinosaurs. Jurassic Park, de Steven Spielberg, havia se tornado um verdadeiro clássico dos cinemas naquele ano, e com isso o interesse pelos dinossauros só crescia. A Capcom, que não era nada boba, lança naquele mesmo ano Cadillacs and Dinosaurs para os fliperamas. Sobre o game iremos falar um pouquinho mais adiante. Vamos falar agora a respeito do desenho animado que foi lançado justamente depois do lançamento de Cadillacs and Dinosaurs para os fliperamas.
Aproveitando todo o sucesso do game, a CBS lançou no ano de 1994 o desenho animado intitulado Cadillacs and Dinosaurs. O desenho teve um total de 13 episódios baseados nas histórias em quadrinhos de Mark Skiltz e teve como roteirista Steven Edward Souza. E no elenco das vozes temos Bruce Tube como Mustafa, David Keckley como Jack Tenhack, Susan Raymond como Hannah Dundee e Ted Dillon como Hammer. Apesar de todo o sucesso de Cadillacs and Dinosaurs nos quadrinhos e também nos arcades, o desenho não teve o mesmo apelo e se tornou um verdadeiro fracasso de audiência. Mas vocês sabiam que Cadillacs and Dinosaurs, além de ser um game de arcade de enorme sucesso, uma revista de quadrinhos aclamada pela crítica e vencedora de diversos prêmios, Cadillacs and Dinosaurs já teve uma linha de bonecos, cartões colecionáveis, um jogo de RPG e, por incrível que pareça, uma barra de chocolates? Mark Skiltz, em uma entrevista para o livro de Fred Perry, intitulado Modern Master Volume, afirmou que a primeira peça publicitária para os quadrinhos Xenozoic Tales foi simplesmente uma barra de chocolate. Ele explicou que a ideia surgiu do fundador da Kitchen Sink Publishing, Dennis Sink, que percebeu a falta de lanches nas lojas de quadrinhos e achou que a barra de chocolate serviria para faturar um dinheirinho extra. A embalagem apresentava uma arte original de Mark Skiltz. Com o passar do tempo, a barra de chocolate se tornou uma espécie de santo graal para os amantes de Cadillacs and Dinosaurs. Uma caixa dessas, só para você ter uma ideia, foi vista sendo vendida no eBay por $99. Tudo isso? O gênero beat'em up era uma verdadeira febre nos arcades no final dos anos 80 e por boa parte dos anos 90. Games como Double Dragon, Final Fight, Tartarugas Ninjas, Golden Axe, Capitão Comando fizeram a cabeça da galera e rapidamente se popularizaram na cena underground dos arcades. Aqui em terras tupiniquins, games neste estilo ficaram conhecidos como os brigas de rua. Muitas empresas despontavam na disputa pelo mercado de arcades no estilo briga de rua. A Capcom era uma empresa que já havia emplacado grandes sucessos como Final Fight e Capitão Comando, além de ter lançado o grande hit dos games de luta lá em 1991. Alguém tem alguma dúvida de que jogo é esse? Estamos falando de Street Fighter 2. Em abril de 1993, essa grande Capcom lançava mais um game que se tornaria um grande clássico dos fliperamas, Cadillacs and Dinosaurs. O game seguia o mesmo padrão
e havia consagrado o clássico Final Fight e também Capitão Comando. A história de Cadillacs and Dinosaurs se passa em 2513, após o planeta ter entrado em um grande colapso por causa de diversos desastres naturais, o que obrigou a população a viver vários anos em abrigos subterrâneos. Como vocês podem notar, a história do game segue o padrão do que foi apresentado nos quadrinhos Xenozoic Tales. Após retornarem à superfície, os humanos precisaram conviver com os dinossauros que haviam retornado ao planeta. Uma gangue conhecida como Black Mecketers começou a atacar os dinossauros e a caçá-los sem dó nem piedade. Em reação a isso, os dinossauros começaram a atacar as cidades, gerando um verdadeiro caos generalizado. Como sempre, nas melhores histórias, 4 grandes heróis surgem para combater a ameaça dos Black Mecketers, e é assim que o game começa. Jack Tenrick é um mecânico e o personagem com características mais equilibradas. Tanto força quanto velocidade e também habilidade são bastante satisfatórios. Hannah Dundee é a personagem feminina do game e a musa de todos nós que jogávamos Cadillacs Dinossauros lá nos anos 90. Exploradora e diplomata, é a mais rápida de todos os personagens, porém a mais fraca. Possui grande habilidade quando faz uso de itens presentes no jogo, como armas brancas e as armas de fogo. Mustafa Cairo, o preferido da galera. Ele é um personagem muito forte para provocar danos nos inimigos, mas é fraco para absorver golpes, ou seja, ele perde energia com maior facilidade. Mas Obradovic é o mais forte de todos os personagens, porém é muito lento. Seus golpes têm até um bom alcance e são fortes o suficiente para causar grandes danos aos inimigos. Cadillacs and Dinosaurs é pancadaria boa no melhor estilo beat'em up dos anos 90. Dinossauros no game temos aos montes, mas e o Cadillac?
A jogabilidade de Cadillacs and Dinosaurs é como na maioria dos jogos beat'em ups da época, simplesmente bater em tudo que é capanga que aparece na tela. Aqui tem coragem. Os gráficos são bem detalhados, com cenários super coloridos e com fases muito bem construídas. Como na maioria dos jogos brigas de rua da época, Cadillacs and Dinosaurs conta com cenários renderizados em 2 dimensões, os chamados 2D, em sistema side-scrolling. Os dinossauros no game não são os grandes vilões, são personagens neutros e só atacam quando provocados. Cadillacs and Dinosaurs também trouxe algumas inovações para a época, como o ataque em dupla, onde um personagem arremessa o outro. Usando a tecnologia Q-Sound, um tipo de áudio 3D, a Capcom caprichou nas trilhas sonoras de cada fase. São músicas marcantes e que grudam na sua cabeça. De vez em quando você será surpreendido cantarolando ou assoviando uma das faixas do game. Os efeitos sonoros possuem bastante riqueza de detalhes, com explosões, gritos e barulhos de dinossauros. E cada personagem tem uma voz marcante em algum momento do jogo. Bem louco! Back in the year 2020 AD, the Earth faced the devastation of the first great cataclysm. Earthquakes, torrential rains, tidal waves, and the melting of the polar caps signaled the unprecedented fall of an era. Billions died, and entire species were consumed. The few surviving humans huddled beneath the surface in steel tombs and waited. During these years, the human mechanics became the leaders of a new society. It was their task to keep running the machinery that enabled their tribes to survive. 450 years after it had sealed itself off, humankind returned to the daylight and was greeted by a radically altered world. A world that logically should not exist. A world where every creature that has ever inhabited the Earth now lives within the timeless ecosystem known as the Cenozoic Age. Given the chance, would the humans remember the Machinatio Vitae, the machinery of life, to revere the Earth and always preserve a balance among its creatures? Or would they revert to their destructive ways of the past? Ao contrário do que muitos pensam, Cadillacs and Dinosaurs não foi apenas um jogo lançado para os fliperamas. Ele também contou com uma versão lançada para o Sega CD e também para os PCs da época no sistema MS-DOS. Lançado em 1994, um ano após o sucesso do game nos arcades. Porém, ao contrário do jogo dos fliperamas, o game lançado para o Sega CD e para o PC era o famoso FMV,
Full Motion Videos, que fazia muito sucesso na época. Neste game, os jogadores ficavam dentro do famoso Cadillac vermelho e atiravam em seus alvos que surgiam pela frente. Cadillacs and Dinosaurs The Second Cataclysm não fez tanto sucesso quanto a versão de arcades, e possivelmente foi por isso que pouca gente ouviu falar desta versão até hoje. Agora vamos àquela pergunta que parece que ao longo de todos esses anos não quer calar. Afinal de contas, quando teremos um novo Cadillacs and Dinosaurs? Infelizmente, parece que nunca veremos uma sequência para Cadillacs and Dinosaurs, o famoso game da Capcom. O relançamento do título envolve negociações de direitos sobre a publicação de trabalho inspirado pelos quadrinhos originais Xenozoic Tales, mas isso não é nada difícil de se resolver. Na verdade, o problema maior é o alto valor cobrado pela General Motors para voltar a licenciar a marca Cadillac. Então a Capcom preferiu deixar isso quieto, no limbo, e colocar o game no baú dos esquecidos.